A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Israel, bom dia! Estamos de volta com Café com Jesus. Que Deus é esse? Que coisa boa entendermos quem Ele é e da forma que Ele tem agido em nosso favor. O amor do Senhor me constrange. O amor do Senhor te constrange? A cada manhã eu fico constrangida com o amor dele. A cada manhã eu fico assim, impactada com a agir dele sobre as nossas vidas. E agindo ele na minha vida, agindo ele na sua vida, ninguém pode impedir. Aí eu entendo a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque a minha alegria, a sua alegria não tem que estar no que nós temos, mas no que nós somos em Deus. Quem você é em Deus? Você sabe que você é em Deus? Ei, filho, filha. Então se alegre, você é filho de Deus, você é filha, você não é bastardo, você não é bastardo. E a alegria do Senhor, essa é a minha, essa é a sua força. E para onde iremos nós, hein? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. O Senhor é bom, está aqui com a de nós. A Edna está aqui conosco, claro que não vou perder a oportunidade. Vou colocar ela para orar, né, gente? Oxi. Irmã Edna, por favor, ore por nós nessa manhã, colocando esse tempo diante do Senhor. Bom dia a todos, paz de Deus. É bênção estarmos mais um sábado, mais um dia, não é? Aqui. Vamos então orar. Deus eterno, Deus Pai, bom dia, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de estar junto, Deus, nesse café com Jesus. Tempo que ganhou, tempo que apanhou, Senhor. Eu tomo conta desse tempo, eu tomo conta desse programa. Eu abençoo a vida de cada pessoa, Deus Pai, que está fazendo parte desse tempo, desse programa aqui na coração. Ensino de bênção, ensino de graça, cuida de nós em cada momento, está conosco, abençoando, protegendo, Senhor. Pedir bênção para quem é que sabe entrar essa palavra, Pai Santo, também está com o missionário Patrícia, com o tio Honório, futuro alguém, Senhor. Quem que te assiste, goste diretamente, ou quem também assiste mais tarde, que as palavras que caem na terra seca, que caem na terra de pedra, que caem na terra de espinho, mas que caem em boa terra para fruto. Então, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Edna. Deus te abençoe. Vamos ouvir um louvor? Esse louvor fala muito do meu coração. Eu te adorarei. Nós precisamos realmente do coração de adorador. É uma verdade, ninguém pode nos calar. Nós precisamos ser realmente adorador do Senhor. Se as coisas vão bem, nós somos adoradores. Se as coisas vão mal, Deus nos convida a ser adorador também. Eu acho tão interessante a história de Jó. Diante de tanta dor, diante de tanta perda, ele disse: Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Claro, depois, como humano, teve algumas situações lá na frente que ele começou até a querer amaldiçoar os dias dele, ou amaldiçoar o nascimento dele. Mas é natural, é do humano. Mas ele adorou ao Senhor. Então, o Senhor me convida, o Senhor te convida a realmente ter um coração de adorador. Nada pode nos parar, nós precisamos adorar. Entender que o nosso Deus, ele merece o nosso louvor, o nosso Deus merece o nosso melhor. E nós precisamos dar o nosso melhor para ele o tempo todo. Diz que Deus está aí, não sei se ele vai estar junto conosco para trabalhar também, para estar orando, né? Então, nós vamos estar orando nessa hora também, colocando Israel na mão do Senhor. E o Senhor diz: ore por Israel. O Senhor nos convida a orar por Israel. O Senhor nos convida realmente a orar pelo povo israelita, e nós precisamos realmente clamar por Israel, para que a bênção do Senhor venha sobre Israel, para que o Senhor alcance, né? Bem-aventurados somos nós, porque o povo do Senhor rejeitou o que nos deu direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós recebemos isso por herança, sermos chamados filhos de Deus mesmo. Então, nós vamos estar orando nessa hora por Israel. O pastor Reginaldo já está entrando, na verdade já está aí, graças a Deus. Nós vamos estar orando por Israel e já em seguida passando a palavra para ele. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela tua bondade. Pai, queremos colocar diante, Senhor, o povo de Israel. Senhor, é fato, é uma verdade, a tua palavra tem se cumprido. Tudo isso que tem acontecido com Israel é sinal da volta do Senhor, a tua palavra declara sobre isso. E nós dizemos ao Senhor, Pai, que nós possamos estarmos atentos à tua volta. E possamos realmente estarmos atentos, porque a qualquer momento, Senhor, a trombeta vai soar. E o Senhor vai lá levar um povo lavado, remido pelo teu sangue.
Essa é a nossa conscientização. Não é uma igreja, mas é um povo lavado no Espírito Santo. Um povo que aí não se contamina com a iguaria do rei. Um povo, Deus, que não se deixa se levar com o sistema do mundo, mas um povo, Deus, que se voltou o coração para o Senhor, como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, homens, Deus, que se dedicaram ao Senhor. Homens, Senhor, que estavam dispostos a até perder a sua vida por amor ao teu santo nome. Homem que não estava se preocupando, Deus, com o sistema, mas entendia quem eles eram no Senhor. Então, nós dizemos ao Senhor, abençoe Israel, Senhor. Abençoe Israel. Abençoe Israel. Que a paz venha sobre Israel. O Senhor pede para que nós clamamos para que a paz venha sobre Israel. Nós clamamos que a paz do Senhor venha sobre Israel. Que a paz do Senhor venha sobre os lares, sobre as famílias neste dia, famílias imutáveis, famílias que passam agora por dias de aflição, porque o seu ente querido está no hospital, aguardando, Deus, uma resposta, um boletim médico, e esse boletim não chega. E a angústia vem, o desespero vem, então nós clamamos para que a paz do Senhor venha sobre eles neste dia, que a graça do Senhor venha sobre eles neste dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, colocamos em seus médicos, enfermeiros, Deus servente, cada pessoa que está em frente de batalha, fortalece ele, dá graça, anima, em nome de Jesus. Nós clamamos por aquela mãe, por aquele pai que tem clamado pelo seu filho que está nas drogas, está na prostituição. Nós clamamos pela vida deles, para que o Senhor fortaleça ele, para que o Senhor anime ele neste dia. Que o Senhor possa ajudá-los, Deus, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Pastor Reginaldo, só preciso que o senhor abra sua câmera está fechada. Mas já vi que você já está aqui conosco. Amém. Sua câmera está fechada. Um pouquinho. Ok. Então, né, Deus que abençoe o pastor Reginaldo, eu louvo a Deus pelo pastor Reginaldo, sempre nós convidamos ele está sempre à disposição, né, que o Senhor continue te abençoando, pastor Reginaldo te usando, o homem trabalha, eu digo, ele é o homem das madrugadas, eu digo, pelo amor de Deus, é o homem que só dorme já de madrugada e eu ainda caio na nele de convidar um para pregar já 6 e pouca de madrugada no Brasil, né? Ele nem acho que ele nem dormiu ainda, porque o homem escreve, tem cada mensagem maravilhosa. E hoje ele está aqui nos dando a honra de estar conosco para trazer a palavra revelada do coração de Deus para o nosso coração. Pastor Reginaldo, fique à vontade, se apresente é com o senhor esse tempo. Bom dia. Bom dia, meu. Tudo bem, querida? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Ah, que bom, que bom. E para mim é uma honra, mais uma vez, poder estar aqui nessa live, nesse café, né? Café com Jesus. Né? É um privilégio, mais uma vez, poder ter esse tempo aqui com vocês. Né? Muita alegria mesmo no meu coração. E como vão as coisas por aí, Patrícia? Tudo bem? Estamos na mão do Senhor. A cada manhã Deus faz um milagre, agindo em graça. De vez em quando aumenta o índice de infectados, de repente diminui. Mas nós temos percebido assim a mão do Senhor mesmo. Na missão também temos caminhado bem. A cada manhã Deus nos surpreendendo com a graça dele. Amém, amém. Glórias a Deus por isso, né? Então, nós estamos, né, literalmente, vivenciando um momento de muita complexidade, né? Muita coisa está acontecendo, mas se a gente olha para a história, sempre aconteceram coisas, né, o tempo inteiro, né? Porque existe essa questão que o mundo vivencia, porque tudo começou lá, né? Lá atrás, né? Com Adão e Eva, né? Então, de lá para cá não tem como. Né? Então, Jesus nos mostrou, Jesus nos falou, enfim. E, independentemente desse momento que a gente vive aí, dessa guerra biológica aí do vírus chinês, né? Então, independentemente disso, sempre, né, em nossas vidas houve momentos extraordinários e momentos também muito difíceis, muito complicados, né? Sempre passamos por necessidade. E Deus trouxe ao meu coração para a gente compartilhar, para a gente pensar um pouco, refletir,
sobre essa questão dos nossos momentos, né? Momentos, às vezes, de dificuldade, momentos de alegria. E como é que nós agimos? Então, fica uma questão que é extremamente importante para nós. Como tem sido a nossa postura em relação aos momentos difíceis, aos momentos de necessidades? Como que nós... qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido... desculpa. A forma como a gente busca as soluções? Porque, independentemente do contexto, independentemente do momento, a gente sempre passa por necessidades, né? Então, como tem sido a nossa relação com Deus nesse momento, né? A relação com as pessoas com as quais nós convivemos, enfim. E aí, eu queria que a gente pensasse, refletisse um pouco sobre isso hoje. E o texto que a gente vai ler vai falar bastante sobre esta questão. É um texto muito conhecido, lá de Gênesis, quando, depois de todas aquelas questões que Abraão viveu, né, ele e a sua esposa, Sara, e a promessa que Deus deu a ele crendo nessa promessa, né, trabalhou em função disso, mas houve ali um problema entre eles, e o que aconteceu? Devido ao estado lá de Sara, ela consegue convencê-lo, né, que ela não teria filho. Então, o convence a ter um filho com a sua serva, né, a Agar. E assim, com muita revolta, enfim, muita tristeza, ele acaba cedendo e a coisa acontece. Só que Deus havia prometido que ele teria um filho e seria da descendência dele com Sara. E um dia isso acontece, né? Mas o filho que ele teve com Agar já havia nascido, né? Já estava no caminho. E ele tem o filho com Sara depois. Então, aí a gente tem... na hora que eu entrei, você estava orando, falando um pouco de Israel, né? Esse momento que Israel está vendo, aí a gente vê, né? A geração de Ismael e a geração de Isaac, né? A guerra está aí o tempo inteiro. Então, o que acontece? Chega um momento que Sara não quer mais saber dessa história e, né, mais uma vez, pega no pé de Abraão até que ele se convence e ele manda Agar embora. Agar com Ismael. E eles vão embora. E o texto bíblico, lá de Gênesis, né? Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, na madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu, e ela se foi, andando errante pelo deserto. Deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores, de uma árvore, perdão. E foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia:
que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos de Agar, e ela viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou um flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito, e com ela ele se casou. Amém? Então, esse é o texto, tá? Que mostra um momento extremamente importante na vida de Agar e de Ismael e, consequentemente, em nossas vidas, né? Na minha vida e na tua vida. Porque, como eles foram lá para o deserto, nós também passamos pelo deserto, né? Muitas vezes Deus nos leva ao deserto. E deserto é extremamente complicado. Deserto é muito difícil de se viver. Então, perceba bem, é extremamente importante que a gente tenha uma consciência de como é que nós convivemos, né, em um momento de deserto. Eu gosto muito do Salmo 84, e quando diz que o justo, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Então, o que acontece? Existem algumas maneiras, né, de irmos para o deserto. Eu gosto de olhar por dois ângulos. Nós vamos para o deserto quando Deus nos manda para o deserto. Então, esse é um lado da história. Quando Deus nos manda para o deserto, né, o deserto se torna o quê? Na minha percepção, se torna uma grande escola, né? Se torna literalmente uma universidade, porque ali a gente vai, né, estar aprendendo muito, né? Ali vai se tornar uma grande escola para a gente e Deus vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, aí o Salmo 84 diz isso, né? Que o justo, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, né? E ainda que vivendo no deserto, Deus vai literalmente, não apenas nos ensinando, não apenas trabalhando na nossa vida, mas também faz com que a gente abençoe outras pessoas. É impressionante isso, eu fico assim perplexo com essa questão, né? Mas existe o outro lado, né? Então, existe quando Deus nos leva ao deserto e existe o outro lado, é quando nós mesmos que nos levamos para o deserto. Então, quando nós mesmos nos levamos para o deserto, aí a história é totalmente diferente, né? Porque, nesse caso, é eu que quis ir, né? Então, aí vai ser lugar de sofrimento, vai ser lugar de dor, né? E até que a gente se arrependa, Deus está só observando tudo, né? E a gente vai fazendo aquilo que a gente não deveria ter feito. Então, existem essas duas perspectivas.
E aí, perceba bem, como é que nós agimos nessas circunstâncias, nessas situações, né? E aí esse texto, ele nos mostra de uma forma, eu vejo assim, extraordinária o que acontece e como Deus age, né? Então, olha só, de repente eles vão para o deserto. Aí o texto diz, né, que Abraão pegou e deu uma sacolinha com os pães e pegou um odre, né, um cantilzinho com água. E eles vão embora. Vai lá Agar e Ismael caminhando pelo deserto. E o texto diz, como nós vimos, que eles começaram a andar errante pelo deserto. Olha só, quando a gente pensa em deserto, né, a gente olha para o deserto, como que se caracteriza o deserto? Né? Então, o deserto é areia, né? Areia e areia. Sol, né? Aquele sol, sol e sol. E um sol, né? Que a gente não percebe, mas que ele vai nos destruindo. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui o Rio de Janeiro, né, é muito úmido, né? Então o sol aqui, o que acontece com a gente? A gente fica se sentindo insuportável, né? Por quê? Porque se sua muito, né? O tempo inteiro. Aí, quando o sol está muito forte, e às vezes até mesmo à noite, no verão, você fica suando, fica molhado, literalmente, né? Melado, né? Com, o sol quente, então, muito suor. Tá? Agora, no deserto é diferente. É um clima totalmente diferente. O sol está batendo e você praticamente não sente aquele sol forte, né? Só que ele vem e o que ele faz? Ele vai sugando toda a água do nosso corpo, né? E a gente acaba ficando como? Desidratado. A gente olha, né, para as pessoas que vivem, né, no deserto, a gente vai ver que elas usam a roupa, né, e cobrem a cabeça, às vezes fica só o olho do lado de fora, e de preferência com roupas da cor escura, né, preta. Por quê? Porque ela retém, né, a umidade no corpo. Ela retém, né, esse calor que tanto se precisa, porque, caso contrário, o sol bate e ele vai tirando toda a água do nosso corpo. Aí vem a desidratação. Agora, você imagina, Agar e Ismael caminhando. E o texto diz que eles estavam caminhando errantes. Olha só que interessante, né? Porque existem alguns fenômenos, né, que ocorrem no deserto. De repente, a pessoa está no deserto, ela começa a ficar perdendo, né, literalmente, o controle das suas emoções. E, de repente, ela olha assim e ela vê um lago no meio do deserto. Aí ela, puxa vida, que legal. Aí ela sai correndo e dá um mergulho lá no lago e bate com a cara na areia. Não tinha lago nenhum. Porque ela começa a ver coisas que não existem, né? E o outro tipo são o que acontece com Agar e com Ismael. Eles começam a andar errante, ou seja, começam a andar sem saber para onde ir, começa a dar voltas, começa a se perder, literalmente. Se perderam no deserto.
né? E o pior, que com isso acabou a água e também acabou o pão. E eles continuam na caminhada, até que chega um momento que a situação está tão feia, mas tão feia, que Agar, então, olha para o filho dela e vê que ele está morrendo. E ela entra em desespero. Ela diz, eu não quero ver o meu filho morrer. Aí vai e coloca Ismael debaixo de uma árvore, né? Como o texto diz, um arbusto lá, uma árvorezinha, coloca ele lá e se afasta. E literalmente diz isso, que não veja eu o meu filho morrer. Então, eu fico imaginando o coração daquela mulher naquele momento, né? Se estar no deserto já era horrível, imagine estar no deserto e ver o seu filho morrer e você não poder fazer nada. A única coisa que ela podia fazer, ela fez, foi colocá-lo debaixo de uma árvore e se afastou. E que não veja eu o meu filho morrer. Aí vem na minha mente, não sei o que passa na sua, mas na minha vem o seguinte: o que estava rolando na cabeça dela naquele momento? Né? Puxa vida, olha só, eu não pedi para ter um filho com Abraão. Foi Sara que praticamente me obrigou a ter esse filho com Abraão. Eu não pedi isso. E como é que agora me colocam, né, para fora de casa? Imagina o menino Ismael, né? Totalmente, né? Totalmente, que a gente poderia dizer, né? Ele foi expulso, né? Ele foi colocado para fora de casa, totalmente desamparado. E na minha percepção, na cabeça de Agar, naquele momento ali, deveria estar rolando assim, tipo, xingando toda a geração de Abraão e de Sara. Por que vocês fizeram isso comigo e com meu filho agora? Por que vocês fizeram isso? Então, o desespero entra no coração dela e ela, né, se afasta do filho porque ela não quer ver o seu próprio filho morrer. Então, a situação era gravíssima naquele momento. E a única coisa que ela podia fazer, ela fez, mais nada. Então, percebam bem, é uma situação delicadíssima. Nós, quando passamos pelo deserto, em determinadas situações, né, quando vem o desespero, né, qual é a nossa postura? O que a gente faz quando a gente está vendo que a coisa ficou muito feia, mas muito feia, cruel, né? O dia mal chegou. E aí, o que eu faço? Então, a gente olha para Agar e a gente vê a postura dela. Qual foi a postura dela? Puxa vida, não tem mais nada que fazer. Então, meu filho vai morrer, daqui a pouco eu morro também. E entrou em desespero. Agora, continuando, a gente vai ver no texto que, de repente, do nada, né, o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Caramba, Agar ali no desespero, vendo seu filho morrer, aí, né, na nossa percepção, né, igual muitas pessoas falam, fazem, né? Mas por que Deus não olhou para ela?
Por que que Deus não a socorreu? Mas o texto diz aqui, e eu acho isso fantástico, né? É que Deus ouviu a voz do menino. Olha aí, versículo 17. Diz assim, olha. O 16 diz, ela colocou o menino debaixo da árvore, se assentou, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o meu filho. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou, o desespero entrou. Ao versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino, e o anjo bradou dos céus, e disse para Agar, né? Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E Deus não ouviu a voz de Agar, mas ouviu a voz do menino. Aí vem uma questão que é extremamente importante para a gente refletir. Por que que Deus ouviu a voz do menino? Por quê? Deus ouviu a voz do menino. Por que será que Deus ouviu a voz do menino, hein? E muitas vezes a gente não tem um entendimento do que precisamos fazer, qual a postura que nós precisamos tomar nos momentos de desespero, porque no momento de desespero, o que a gente faz? A gente procura alguém que possa nos ajudar, né? Um amigo, um familiar, enfim, a gente corre atrás de alguém para que alguém nos ajude a sair daquela situação. Mas olha só, o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Por exemplo, eu gosto muito de questionar isso daí. Por que que Deus ouviu a voz do menino? Agar estava desesperada, chorando, né? A gente não tem noção do que ela deve ter colocado para fora, aquele momento ali, um momento de catarse, né? Um momento de botar tudo para fora. Então, que Agar deve ter falado, né? O texto não diz exatamente, mas certamente muita coisa fluiu do interior dela. Mas Deus não ouviu a voz dela. Mas Deus ouviu a voz dele. Peraí, mas aí o menino não estava morrendo, não estava debaixo de uma árvorezinha lá, morrendo? Como que Deus ouviu a voz do menino? Aí eu te pergunto assim, você está ouvindo o que eu estou falando? É? Mas por que você está ouvindo o que eu estou falando? Porque eu estou falando. Se eu estou falando, você está ouvindo. Então, perceba bem, se Deus ouviu a voz do menino, era porque o menino estava falando com Deus. O menino não entrou no desespero, não, né, xingou o pai, nem a madrasta. Não, o menino foi conversar com Deus. E quem era aquele menino? Aquele menino era filho de Abraão. E Abraão era um homem de uma intimidade com Deus extraordinária. Deus falava muitas vezes com muita clareza para Abraão. Então, perceba bem, esse menino, segundo os historiadores, ele devia estar aí na fase da adolescência, entre 12 e 17 anos, por aí. Então, esse menino ele já teve uma formação com o pai dele. Ou seja, o pai dele o ensinou que existe um Deus, que é o Deus deles, e é um Deus que ele precisa ter uma relação de intimidade, de proximidade, de caminhar junto. Então, perceba bem, nesse momento que o menino está falando com Deus, é a coisa que ele aprendeu do pai. E naquele momento ali de
de dor, momento que, né, aos olhos humanos eles estavam morrendo, ele não brigou com ninguém, não fez guerra em nada, ele foi conversar com Deus. E a Bíblia é muito clara, diz que Deus ouviu a voz do menino. Então, quando Deus ouviu a voz do menino, o que acontece? Um milagre acontece. E aí, o anjo brada do céu, né, o texto diz que ele vai a Agar e fala para ela, ergue-te, toma esse menino pelas mãos, porque dele eu farei uma grande nação. Espera aí, mas como assim? O milagre acontece, né? Porque, de repente, Agar, né, o texto diz que tinha um poço, ela vai lá e pega a água. Aí fica uma questão aí, peraí. Então Deus fez um milagre, né? Fez aparecer um poço ali. Olha só, o milagre aconteceu? Aconteceu. Então qual foi o milagre? Foi Deus a fazer um poço aparecer? Aí fica uma questão aqui para gente. Olha só, aonde foi que ela colocou o menino? Ela colocou o menino debaixo de uma árvore. Espera aí, eles estavam no deserto? Estavam no deserto. Mas como assim? Como que tinha árvore no deserto? Espera aí, tem alguma coisa errada. Eles estavam andando errantes. Como que tinha uma árvore no deserto? E que árvore seria essa? E aí fica essa questão para a gente. E esse milagre de Deus fazer aparecer um poço ali, foi esse o milagre? Não, não foi. O texto é muito claro. O texto diz que Deus abriu os olhos de Agar. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu. Ou seja, como estava andando errante, ela perdeu a percepção, né? E de onde ela estava. Olha só, para ter uma árvore é necessário que haja água. Agora, então como que do nada tem uma árvore ali, né, no meio do deserto? Então perceba bem, se tinha árvore e Deus abre os olhos dela e ela vê um poço, isso significa dizer que ela estava onde? Ela e o menino. Eles estavam em um oásis. E no oásis o que tem? Tem água e tem árvores. E qual é a árvore que você encontra no deserto, em um oásis? A gente olha para aquela árvore, a gente olha assim, é uma palmeira, né? Ou é um coqueiro, né? Mas não é nenhuma palmeira, nem um coqueiro, né? É uma tamareira. As tâmaras, elas vêm do deserto. Então, a gente vai comprar a tâmara, a gente compra a tâmara cara. Por quê? Porque ela vem do deserto. Então, ali eles não apenas tinham água, como também tinham comida. Tinha tâmaras para eles comerem. E Agar, então, vai lá, ao ver o poço, ela vai, pega a água, dá ao menino, ela bebe também, certamente comeram lá umas tâmaras. E o texto diz que Deus falou para ela,
o anjo do Senhor fala: ergue-te, ergue-te. Ou seja, se levanta, pega esse menino, dá água para ele e continua a caminhada até onde vocês precisam chegar. Então, percebam bem, é extremamente importante que a gente observe isso, tá? Deus faz o milagre acontecer a partir da conversa do menino com ele, ou seja, da oração de Ismael. Quando Ismael conversa com Deus, Deus faz o milagre acontecer. Deus o restaura. E como eles estavam errantes, né, como diz o texto, Agar havia perdido a percepção. Ela não conseguia enxergar as coisas, ela estava no oásis e não conseguia perceber que ela estava no oásis, que ali tinha água, que ali tinha comida, e ela não consegue perceber. E o que acontece? Ela, a partir daí, da oração, da conversa com Deus de Ismael, o milagre acontece, Deus abre os olhos dela, ela consegue enxergar onde ela estava e como Deus falou, ergue-te, né? Eles continuam depois a caminhada. Ela que estava ali em desespero, dizendo que o menino ia morrer, o filho dela ia morrer. Apesar de conviver, né, com Abraão, né, com o povo ali de Deus, ela era uma egípcia, né? Então, a cultura religiosa dela era totalmente diferente. Então, naquele momento ali, foi um momento de desespero só. Mas Deus a levanta, né? Deus faz com que ela, então, continue a caminhada e a caminhada continua. E a caminhada continua e chega a um vilarejo lá, uma cidadezinha e tal, e o que acontece? Eles passam a ter uma vida normal, o menino cresce, se desenvolve, o menino se torna um flecheiro e ele se casa também. O texto diz isso. Então, queridos, percebam bem, o que a gente pode trazer para nós a partir daí? Porque, olha só, independentemente de estarmos ou não no deserto, de estarmos em uma situação complicada ou não, todos nós temos necessidades. Todos nós. E quem é que supre as nossas necessidades? Eu trabalho, então eu vou lá e recebo o meu dinheiro e vou suprir minhas necessidades. Eu tenho os meus pais que suprem a minha necessidade. Eu tenho amigos que suprem a minha necessidade. Será? Como que a gente olha, né, para dentro de nós principalmente que, né, temos uma caminhada com Deus, nós que somos com o coração totalmente entregues ao Senhor, nós que cremos nos milagres de Deus, nós que vivenciamos nessa caminhada, na nossa jornada. Então, qual tem sido a nossa postura? E as nossas necessidades? Como que isso funciona? E aí, existe uma coisa que eu queria que a gente refletisse agora, que é extremamente importante, que a gente olhasse para dentro de nós como seres humanos, tá? Quais são as nossas necessidades? Se a gente olha para dentro da gente, quais são as nossas necessidades? Bom, normalmente a necessidade é aquele momento que a gente está precisando de alguma coisa, né? Independentemente da área que seja. Aí a gente fala, não, eu tenho, nesse momento, estou tendo essa necessidade.
Será que a coisa funciona assim? Né? Foi assim que Deus nos criou? Foi assim que Deus nos fez? Então, é extremamente importante que a gente entenda isso, que a gente possa enxergar aquilo que, às vezes, literalmente igualzinho a Agar, a gente não está enxergando. A gente, às vezes, não consegue enxergar algumas coisas que são extremamente importantes para a nossa sobrevivência, porque todos nós temos necessidades. Mas, às vezes, a gente nem percebe que a gente tem necessidade. Às vezes, a gente só pensa na palavra necessidade quando a gente está precisando de algo ou quando a gente está passando por um momento muito difícil. Mas não é bem assim. A coisa é muito mais ampla. E aí a gente olhando, né, trazendo um olhar assim dos estudiosos, né, do comportamento humano, a gente entra na área de psicologia, a gente chega a um outro Abraão da vida, né, Abraham Maslow, que ele estudou o comportamento humano e essa área de necessidades, ele a estudou e ele, então, desenvolveu uma teoria, e essa teoria é a base da nossa existência, né? Que é chamada a teoria das necessidades. E ele nos mostra 5 tipos de necessidades que o ser humano tem. Então, a primeira que ele fala são extremamente importante para nós, tá? Que é a base de tudo, né? Então, perceba bem, todos nós, tá? Temos as nossas necessidades. Tá? E aí é extremamente importante a gente entender. A primeira que ele fala, então, são as necessidades fisiológicas. E o que são necessidades fisiológicas? É que faz, né? A fisiologia faz o funcionamento do nosso corpo. Ou seja, a gente come, bebe, dorme. A gente precisa disso tudo para desenvolver o nosso corpo para que ele esteja saudável. E muitas vezes nós negligenciamos a importância que tem o nosso corpo para nós. Muitas vezes a gente faz coisas que não deveria fazer e acaba prejudicando o nosso próprio corpo. Enquanto nós precisamos suprir as necessidades, né, do nosso corpo, as necessidades fisiológicas. Depois ele fala de necessidade de segurança. Todos nós temos. E ela é interna e é externa. Porque, por exemplo, se a gente está na rua, né, e aí, eu não tenho uma casa, eu preciso de uma casa. Porque a casa é o meu local de segurança. Por exemplo, tem um monte de bandido aí espalhado pelas ruas. Então, o que a gente quer? A gente quer que esses bandidos vão para a cadeia. Porque quando eles estão na cadeia, nós nos sentimos seguros. Então, perceba bem, nós temos essa necessidade de nos sentirmos seguros. E também interna e externamente, às vezes a gente precisa fazer algo e a gente fica inseguro, a gente não tem uma confiança, e nós precisamos ter. Nós temos que estar seguros em tudo aquilo que fazemos. E depois ele vai falar de necessidades sociais, tá? Ou seja, todos nós temos necessidade de convivermos com outras pessoas, né? Que ele chama de necessidade social. Então, perceba bem, Deus lembra quando Deus fez o homem, ou Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o homem precisa viver. E aí ele cria a primeira sociedade, né? O primeiro grupo social, que é a família.
A nossa família é o nosso primeiro grupo social. É extremamente importante isso para a gente. E a gente, à medida que a gente vai se desenvolvendo, crescendo, a gente vai fazendo amizades. A gente vai vivendo em grupos sociais, na escola, no trabalho, na igreja, na missão, enfim, aonde estivermos, nós vamos ter pessoas para nos relacionarmos. Então, é uma outra necessidade que nós temos. E depois ele vai falar de estima. Todos nós temos necessidade de sermos estimados. Às vezes as pessoas confundem isso daí, né? Muitas vezes as pessoas confundem isso com, por exemplo, oi, Patrícia. Puxa vida, olha só, Patrícia, isso daí que você fez foi muito legal. Então, estou aqui para te honrar, te dar os seus parabéns, muito bem. Aí, como que está o coração da Patrícia nessa hora? O coração da Patrícia está... Uau, que legal, obrigado. Né? Agora, tem pessoas que são hipócritas, tem pessoas, principalmente no nosso meio, né? Você vai honrar a pessoa, vai agradecer, vai parabenizar elas. Está amarrado em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. Aí a gente fica assim, né? Uau! Mas é isso que a Bíblia nos ensina? Não, a Bíblia diz que a glória é de Deus e ele não a divide com ninguém. Com ninguém. A glória é dele. Agora, a honra é para quem tem honra. Eu gosto muito do texto de Samuel, quando aquele rapaz estava... As mulas do pai dele fugiram, aí ele sai com o servo dele para procurar, eles andam, não conseguem achar, e eles se perdem, ficaram perdidos. Aí o servo deles, chegaram em determinado lugar, o servo dele fala assim, olha, vamos aqui nessa cidade, porque ali tem um homem, que é o homem de Deus, e ele é muito estimado. A Bíblia fala isso, que esse homem ele é muito estimado, porque tudo que ele diz acontece. Porque é um homem de Deus. Lembram desse texto? Esse texto é o primeiro encontro entre Saul e Samuel, né? Então, o que acontece? O texto bíblico diz assim, ó, este homem é muito estimado. Agora, por que ele é muito estimado? Por que ele é muito honrado? Porque ele é muito reconhecido. Porque tudo que ele diz acontece. Ele é um homem de Deus. Um homem que convive com Deus, tem uma relação com Deus. Então, percebam bem, queridos, ser estimado não é pecado, muito pelo contrário. Muitas pessoas se enchem de si mesmo e falam, está amarrado em nome de Jesus, né? Não vem me honrar, não vem, que a honra e a glória de Jesus. Mas só que quando ela está falando isso, ela está falando com a boca. Mas lá dentro, o que está acontecendo? Está levando uma massagem no ego deliciosa, né? Então, por isso que Jesus falou assim, hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, a gente tem que aprender que nós temos essa necessidade de sermos estimados, de sermos honrados, de sermos reconhecidos. Porque, perceba bem, olhando lá para Samuel, porque quando nós fazemos algo
tá? Que glorifica o nome de Deus, Deus usa pessoas para nos honrar, para fazer com que a nossa estima ela seja suprida dessa necessidade que nós temos. Imagina, aquela menina toda se veste toda bonita, né? Aí passa aquele perfume francês, tal. Aí, né, que ela vai encontrar com alguém que ela, né? Aí ela vai, passa perto daquela pessoa, aí aquela pessoa nem olha para ela. Aí o que acontece com ela? Vem uma frustração. Poxa, nem sequer falou que o meu sapato era bonito, não falou nada. Vem aquela frustração. Mas não fiquem tristes, não, as meninas, porque acontece também com os rapazes. Da mesma forma, o cara se veste daquela roupa de domingo, aquele perfume, aquela coisa toda, e ele vai todo elegante, passa perto da menina, a menina nem olha para ele. O que acontece? A mesma coisa, frustração. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de sermos reconhecidos. E quando nós não somos, vem a frustração. E essa frustração pode estragar a nossa vida. Então, perceba, quando a gente desenvolve essa consciência de quem nós somos, e nós temos uma relação com Deus, e tudo que fazemos é para a glória de Deus, a gente se dedica, a gente estuda, a gente trabalha, a gente faz alguma coisa com muita profundidade para honrar o nome de Deus. Aí o que Deus faz? Deus usa pessoas para suprir essa necessidade que nós temos da estima, para nos honrar. Porque honra é para quem tem honra. Agora, a glória é de Deus e ele não a divide com ninguém. E, finalmente, a última necessidade que Márcio vai falar é autorrealização. Ou seja, é quando eu consigo me sentir realizado naquilo que eu faço. Porque tem muitas pessoas que são frustradas, muito frustradas. E às vezes são famosas. O camarada nasce, o pai fala assim, meu filho vai ser médico. E aí ele faz de tudo e o filho se torna médico. O cara ganha muito dinheiro e é famoso. Mas lá dentro ele nunca queria ser médico. Ele foi ser médico para agradar o pai dele, suprir essa necessidade, essa frustração do pai. E aí ele se torna uma pessoa frustrada, apesar de ser famoso, de ser rico, mas lá dentro ele é frustrado porque ele nunca quis ser médico. Às vezes ele queria ser jogador de futebol, às vezes queria ser cantor, queria ser qualquer outra coisa. E trazendo para o nosso contexto, a gente vê muito isso. Se eu posso falar assim, sentado, né? Tranquilo, porque como pastor, a gente vê muita gente, né? Que quer ser pastor, que Deus não o chamou para ser pastor. Aí ele vai para o seminário, consegue o diploma, se torna pastor, ou então passa pela hierarquia da sua igreja e se torna pastor, ou então se auto-intitula pastor. Aí lá na frente você vai ver essa pessoa não cuida de pessoas, essa pessoa de repente vai se tornar político, né? Deputado, vereador, enfim. Essa pessoa às vezes vai ser até maçom. Como pode um pastor ser maçom?
pode um pastor ser um político? Se Deus nos orienta, nós temos um propósito que foi estabelecido por Deus para nossas vidas. Então, nós temos que entender isso para que a gente faça aquilo que Deus quer que a gente faça. Patrícia, você tem a sua experiência como missionária e você sabe muito bem quantos missionários frustrados tem. Ah, você é missionário, não sei o quê, e vai, né? Dentro da Jocu, então. Aí o cara vai e tal, daqui a pouco ele quer fazer tudo, menos ser missionário. Ah, mas nada. Você tem que ser aquilo que Deus estabeleceu. Existe um propósito de Deus para a nossa vida. E quando a gente entende isso, isso muda completamente a nossa história. Então, eu quero ser pastor, mas será que Deus te deu esse dom de pastor? Às vezes o cara é evangelista, porque aonde ele chega, ele leva um monte de gente para o colo de Jesus. O cara é evangelista, mas ele quer ser pastor. Aí ele não pastoreia, ele não cuida, não é pastor. Às vezes o cara é mestre, né? A gente vê lá os dons lá de Efésios, a gente vê, às vezes o cara é mestre, o cara pega a Bíblia e estraçalha a Bíblia. Deus traz revelações tremendas para ele. Por quê? Porque ele é um mestre. Deus deu esse dom. Mas às vezes ele quer ser pastor. Então, perceba bem, queridos, é extremamente importante que a gente entenda que para não sermos frustrados, nós precisamos entender que existe um propósito de Deus para a nossa vida. E quando a gente entende esse propósito, a gente vai ser aquilo que Deus quer que a gente seja, e Deus vai nos usar de forma extraordinária, seja onde for. Sendo pastor, sendo evangelista, sendo médico, sendo jogador de futebol, sendo cozinheiro, sendo faxineiro, sendo o que for. Aonde eu estiver, que o propósito de Deus esteja conectado comigo, eu vou ser uma pessoa autorrealizada. Então, perceba bem, a autorrealização é extremamente importante, uma necessidade que nós temos, e Deus faz, quando a gente entende, Deus faz a gente ser muito bem-sucedido naquilo que Ele quer que a gente seja, e onde Ele quer que a gente seja. Ainda tem isso, né? É fazer a vontade de Deus no tempo dele e no lugar onde ele quer. A Patrícia, por exemplo, está aí em Cabo Verde, mas ela queria estar em Paris, né, Patrícia? É mesmo? Não, eu quero ser missionário, ali entre Alemanha e a Áustria, ali às margens do Danúbio. Né? Não, mas Deus quer que você vá para a Etiópia, Deus quer que você vá aqui no Rio, por exemplo, lá para a favela de Lucas, lá para o Morro do Borel. Deus quer que você vá lá para o Nordeste, Deus quer que você vá lá para o Sudeste, lá para o Sul, enfim, é onde Deus quer que nós estejamos. Então, eu vou ser bem-sucedido. E aí, percebam bem, como que isso acontece na nossa vida?
Aí a gente volta lá na Agar e Ismael no deserto. Enquanto Agar estava lá se esperneando, desesperada, vendo seu filho morrer, o menino estava morrendo, mas estava tranquilo. Ele foi conversar com o pai. Senhor, olha só, olha as minhas necessidades agora. Eu preciso reviver. Preciso literalmente que o Senhor me ressuscite. É isso que o Senhor quer na minha vida? E Deus já havia prometido, né? Farei dele uma grande nação. Então, quando ele se alinha com Deus, Deus faz o milagre acontecer. E aí, olha só, baseado nessa teoria de Maslow, a gente analisa assim, de uma maneira bem fria, a gente vê como a coisa acontece. Olha só, a partir do momento, nós temos uma outra necessidade que não entra nessa visão, né, científica aí, de psicologia, porque é um outro lado da história. Além dessas necessidades que nós temos uma outra necessidade que nós chamamos de necessidade espiritual. Independentemente da religião. Você vê que todas as pessoas que têm algum tipo de religião, ela busca na sua religião suprir essa necessidade espiritual. E a gente chama essa necessidade de transcendental. É uma necessidade transcendental que nós temos. E, olha só, precisando de tudo. De tudo. Qual foi a base do menino? Qual foi a base de Ismael? Foi a sua necessidade transcendental. Então, ele vai e conversa com Deus. E quando ele conversa com Deus, essa necessidade é suprida. Quando ele conversa com Deus, Deus começa a suprir as outras necessidades. E Deus abre os olhos de Agar, e ela vê a água. Ele tinha necessidade, a primeira, eles dois, né, tinham necessidade de quê? Fisiológicas. Estavam morrendo por causa disso. Então, a água vem e supre essa necessidade. As tâmaras lá suprem a necessidade dele fisiológica. E aí, Deus havia falado, ergue-te, toma esse menino pela mão. Então, quando essa primeira necessidade é suprida, eles começam a caminhada. Então, percebam bem, Deus supre as nossas necessidades fisiológicas. E esse texto mostra isso de uma forma bem clara. E aí, aquela mulher que estava desesperada, aquele menino que estava morrendo, se levantam e começam uma caminhada, continuando a caminhada, agora sem andar errante pelo deserto. Aí eles vão na direção certa agora, porque agora eles estão sob a orientação de Deus, sob a bênção de Deus, sobre a cura e os suprimentos das necessidades. E aí o que acontece? O texto diz que eles chegam em um lugar. E nesse lugar, seja lá um vilarejo, seja lá uma cidade, neste lugar, eles certamente tiveram lá a casa deles. E aí, aquele lugar ali, eles tiveram a casa dele, onde eles foram morar. Então, lembra-se, necessidade de segurança. Deus supriu essa necessidade deles. E eles tiveram um lugar para morar. E conviveram ali. Conviveram naquele meio ali. Ou seja, a outra necessidade nossa que nós temos, né? Necessidade social, eles estavam ali num grupo social. Deus deu a eles agora um povo para eles conviverem. Então, Deus supre as necessidades fisiológicas, Deus supre as necessidades de segurança e supre as necessidades sociais dele.
E o texto diz que depois Agar arrumou uma mulher e ele se casou. Então, percebam bem, necessidade de estima. Foi suprida a necessidade que ele tinha de estima. Ele se casou, teve uma mulher que o honrou, que o amou e que caminharam juntos. E incrível, né? O texto ainda diz que ele se tornou o quê? Se tornou um flecheiro. Ou seja, certamente aquilo que ele queria ser, ele acabou sendo, se tornou um flecheiro. E aí, Deus supre, então, a necessidade de autorrealização. E ele se torna um homem autorrealizado. Com a sua casa, com amigos, casado e bem-sucedido naquilo que fazia. Então, percebam bem, queridos, nós todos temos todas essas necessidades. Mas, às vezes, a gente vai buscar suprir essas necessidades em muitos lugares, e menos no Senhor. O apóstolo Paulo diz que Deus supre todas as nossas necessidades em glória. Olha isso. O que o apóstolo Paulo diz? Deus supre as nossas necessidades em glória. Então, todos nós temos necessidades. Todos nós temos que ter essas necessidades sendo supridas. E é extremamente importante que a gente olhe para Ismael, que morrendo, ele não murmurou, ele não brigou, ele simplesmente foi buscar em Deus, para que Deus pudesse suprir todas as suas necessidades. Ou seja, a primeira coisa que ele precisava é que a sua necessidade transcendental fosse suprida, e ele conseguiu. E aí, queridos, quando nós buscamos suprir a maior necessidade que nós temos, que é a nossa necessidade transcendental, ou seja, a nossa necessidade espiritual, quando nós abrimos, rasgamos nosso coração, nos entregamos a Deus, buscamos nele uma relação de intimidade, as coisas fluem. E Deus supre cada uma das nossas necessidades. E Deus supre as nossas necessidades, como diz o apóstolo Paulo, em glória. Então, ele supre todas as nossas necessidades fisiológicas. Todas. Deus supre todas as nossas necessidades de segurança. Todas. Deus supre todas as nossas necessidades sociais. Todas. Deus supre todas as nossas necessidades de estima. Todas, e Deus supre todas as nossas necessidades de autorrealização, ou seja, de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Para eu não me tornar uma pessoa frustrada. Então, perceba bem, quando eu entendo isso e quando eu busco em Deus a minha necessidade transcendental, quando eu desenvolvo essa relação de intimidade com Deus, Deus supre todas as minhas necessidades. E isso com cada um de nós. Deus supre todas as nossas necessidades. Quando a gente se coloca no lugar correto. Quando a gente tem o Senhor como a base da nossa vida, né? Deus, abençoa aqui que eu vou fazer isso. Complicado. Será que Deus quer que você faça isso? Então, é muito diferente quando a gente fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?
como Isaías lá, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, não, isso daí é para a Patrícia que vai ser missionária. Ah, é? E se Deus quiser que se você seja um médico missionário, lá no hospital onde você trabalha, você vai ser um missionário lá dentro. Você vai ser um engenheiro. Lá na empresa que você trabalha, você vai ser um missionário lá dentro. Então, às vezes as pessoas confundem ministério com profissão, né? Na minha percepção, quem anda com Deus não tem profissão, quem anda com Deus tem ministério. Então, a gente vai exercer o nosso ministério onde Deus quer que a gente esteja. E isso vai fazer toda a diferença. Amém? Uau, Deus te abençoe, pastor. Que palavra boa. É um despertamento para nós neste dia, né? E olha, vou dizer uma coisa, senhora, que eu já recebi convite, viu, para trabalhar na Alemanha. Também recebi convite para trabalhar em Portugal. E na Inglaterra, maldição, eu não quero não, porque Deus me chamou para estar em Cabo Verde. Mas é verdade. A convicção que nós temos que ter do que Deus tem falado para os nossos corações. Isso é muito bom. Palavra muito boa e que nós precisamos estarmos atentos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor, está aqui o caderno de oração, você já conhece, então, por favor, gostaria que você orasse nessa apresentação do caderno. E depois Ed também está falando sobre as tarefas. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos engrandecer o teu nome, Pai. Nós queremos te exaltar, nós queremos te bendizer, nós queremos louvar ao Senhor, porque nós reconhecemos que tu és o único que é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, a gratidão do nosso coração. Tu és o único, Senhor. Deus Criador, o Deus que supre cada uma de nossas necessidades. E agora, Senhor, nós queremos apresentar a Ti, né, todos os pedidos que estão aí neste caderno, Senhor. Essa agenda de oração, Senhor. Nós queremos pedir, ó Deus, que cada pessoa, ó Deus, seja o momento que ela esteja passando, seja de deserto ou não, seja de dor, de tristeza, de alegria, enfim, cada uma dessas pessoas, que o Senhor, através da glória do Senhor, como o apóstolo Paulo diz, o Senhor possa suprir a necessidade de cada um, seja qual for a necessidade. Se alguém que está passando por enfermidade, Deus, está passando por um momento difícil de dor, que o Senhor possa curá-las. Nesse momento aí de Covid também, se alguém está passando por esse momento, que o Senhor possa curá-la, suprir essa necessidade. Se alguém, Deus, está precisando de emprego, Pai, que o Senhor possa abrir as portas e venha suprir essa necessidade. Se alguém está passando por um momento, Pai, difícil, Deus, aí, sem recursos para alimentação, que o Senhor possa suprir essa necessidade, Pai. Em nome de Jesus, alguém que possa estar frustrado, possa estar triste, Deus, que o Senhor venha suprir essa necessidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor abre portas. Nós cremos que o Senhor faz os milagres acontecerem, porque Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. E nós queremos Te louvar por isso. Queremos Te agradecer por isso, Senhor, porque és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que cuida de nós. Então, Senhor, entregamos a Ti cada uma dessas pessoas, cada vida, Senhor, que compõe essa agenda de oração. Ministra, Senhor, na vida de cada uma delas e supre cada uma de suas necessidades. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do Senhor, Pai, nós oramos com gratidão no coração, porque sabemos que o Senhor está movendo, Pai. E em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Obrigada, pastor. Deus que Deus abençoe. Edna, tarefa com você. Amém. Bem, no Café com Jesus também temos tarefas, né? A nossa primeira tarefa é de estarmos a tomar uma folha em branco, anotarmos o nosso número e entregá-lo, né? Essa folha representa a nossa vida e com essa tarefa o que fazemos é dar o controle, dar o volante da nossa vida a Deus, né? E quem melhor que Ele, né? Para estar aqui a fazer, a guiar-nos a fazer os nossos planos e os propósitos, né? A nossa segunda tarefa, o pastor falou há bocado, né? Que é mais do que ter profissões, anda com Deus é ter, né? Missões ou ter aqui propósitos, e a nossa segunda tarefa é de estarmos a fazer discípulos, né? Onde seja num hospital, seja em qualquer trabalho, não podemos deixar o Evangelho de Deus ou o programa como o Café com Jesus ou qualquer outra mensagem, outro propósito de Deus ficar em apenas uma pessoa. Façamos discípulos, né? Essa é a nossa segunda tarefa. A terceira tarefa, a tarefa do tio Honório, como a Patrícia diz, é a de estarmos a partilhar, né? Estamos numa era digital em que partilhamos muitas informações, muitas coisas. Então, se essa palavra te abençoou, né? Partilhe para mais pessoas. O objetivo é chegarmos a mais de 5.000 pessoas, né? Até o final do ano, se Deus quiser. E a nossa quarta tarefa é de estarmos a anotar um pedido, não é? Anotar mesmo, papel e caneta. Estamos a orar e depois a testemunhar e partilhar aqui com todos os irmãos. Essas são as nossas tarefas. Obrigada, Edna. Tia Honório, não sei se vai querer falar, tia Honório está lá quietinho hoje. Não sei se o Bispo Milton quer falar alguma coisa também, então, se vocês querem, então... a Honório já está saindo ali. Vamos lá. Honório, no agradecimento. Graças e paz do Senhor, bom dia. Bom dia, amado pastor Ginaldo. Muito obrigado por essa sua palavra, que foi uma palavra oportuna. E, como sempre, Deus tem usado esses escolhidos dele para nos trazer palavras em tempo oportuno. Obrigado porque o Senhor hoje usou uma palavra que às vezes nós raramente usamos, ou às vezes dificilmente ouvimos, a palavra suprir nossas necessidades. Normalmente tem outras palavras, resolve nossos problemas, não sei o quê. E não vamos... eu acho que essa palavra é muito profunda, vai lá no âmago da situação. A nossa fé em Cristo Jesus. Podemos suprir nossas necessidades. E interessante quando o pastor põe portanto, aquelas várias fases, né? E o pastor falou que quando alguém vai dizer, você vai dizer, gostei muito do programa e tal, não, está amarrado em nome de justiça para a honra e glória de Deus. Infelizmente, é uma teoria muito fácil, mas como diz o pastor e bem, que dentro do seu coração está todo derretido como um chocolate. E diz, não, é para mim mesmo, é para mim mesmo. Obrigado, pastor, porque eu pessoalmente, com meus 73 anos e 25 anos de 26 anos de Jocum, essa palavra hoje foi tremenda para mim. Tremenda, porque Deus fez-me, ontem mesmo, Deus fez-me conseguir ver isso. Quer dizer, eu no hospital, cheio de dores, como tem a cara toda queimada, os lábios, sede, e Deus está dizendo, um menino que disciplinei há uns anos atrás, e aquilo levou a mal, mas hoje está em França, voltou de França, e amanhã vem ele com os irmãos todos para nos visitar, e foi ao hospital com uma garrafa d'água para dizer, velho, isso é para ti. É interessante que nessa questão de suprir as nossas necessidades, porque às vezes tu tens necessidade e não tens necessidade, mas ele pegou um molhinho assim de nota, assim, velho, isso é para pagar o teu carro. Alugaste um carro para trazer, tu não podias vir juntamente com os outros. Eu digo assim,
Deus, no seu tempo, Ele supre as nossas necessidades. Amém. Às vezes até por um telefonema, como aconteceu comigo ontem, da América, eu não contava da América, que é meu menino, eu disse, velho, cuida de ti, porque a gente ainda precisa até aos 100 anos. Portanto, é verdade. E há umas conclusões pessoais que eu tenho tirei daqui da sua meditação, que eu tenho que pôr ponto por ponto, para saber hoje qual é o meu dever. O Senhor respondeu, é levar a palavra, trazer a palavra exatamente, e fazer que as outras pessoas possam entender e aprender a suprir as suas necessidades pela glória de Deus. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado, porque hoje estou lá com o Rob, não sei quanto, porque a minha pele não aguenta a roupa por cima dele. Problema de saúde, mas obrigado porque o Senhor fez-me ver mais além e não ter medo. Amém. Obrigado. Deus possa abençoar o Senhor. E essa palavra. Missionária, deixa-me orar então. Deus, em nome de Jesus, nós damos-te graça, nós te louvamos, porque tu és um Deus que supre as minhas necessidades, supre as nossas necessidades. Supre as minhas necessidades fazendo-me ver o hoje, o ontem, o hoje e o amanhã. As minhas obrigações, os meus deveres e os meus desafios pela palavra do Senhor. Obrigado pela vida do nosso pastor, que trouxe essa palavra contundente para aqueles que creem e para aqueles que têm um coração humilde para aprender em todo o tempo. Que hoje seja um fim de semana de aprendizado para nós. Seja uma semana de aprendizado para nós, os mais velhos de idade e os mais velhos de ministério. Para saber que não somos nada, não somos ninguém, mas temos aquele alguém que nos orienta, que nos leva ao deserto, que nos tira do deserto, que dá-nos água no deserto e dá-nos e é o centro da realização dos nossos sonhos espirituais e não só. Obrigado, Pai, e a bênção muito especial sobre a vida de Patrícia, que o Senhor possa continuar a usá-la poderosamente até na escolha das pessoas para trazer essas palavras em tempo de pandemia, em tempo de desafios mortais, em tempo de sorriso dos nossos lábios, porque sabemos quem é o nosso Deus. Amém. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos. Deus possa abençoar vocês. Obrigado. É interessante, pastor Reinaldo, um pastor sempre dizia assim, eu tive um pastor que dizia assim, nunca esqueça, quando alguém te elogiar, você vai dizer assim, a alegria é minha, mas a glória é de Deus. É verdade, é verdade. A alegria é nossa mesmo, pelo que Deus está fazendo, mas a glória é de quem? O Senhor recebe aí, mas a alegria é nossa. Olha, deixa eu te falar uma coisa, o senhor está tão bem cotado que eu recebi uma mensagem do irmão Beto, lá do Rio de Janeiro, e aí falou assim, Patrícia, quero te fazer uma indicação de um amigo meu, pastor Reginaldo. Eu mandei para ele, não se preocupe, ele já está pregando hoje. Pastor Beto, quem conhece mais por Beto é no Rio de Janeiro. Aí eu digo, não, ele já está pregando hoje já. Mas o senhor é bom. O pastor gostaria que o senhor orasse pelo Tio Honório também. Nós estamos em uma campanha. Todas as vezes, quando terminamos uma atividade, oramos pela vida do Tio Honório, pela saúde dele. Tio precisa de um milagre, Deus é especialista em fazer milagres. Então, eu gostaria que o senhor orasse, por favor. Ok. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós temos a consciência plena de que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que faz milagres acontecerem. O Senhor que supre todas as nossas necessidades. E nesse momento agora, nós aqui, Senhor, especificamente, oramos pela vida do teu filho querido. Nós oramos, Senhor, pela vida do Honório, Pai. E clamamos a ti, Senhor, que o Senhor venha restaurá-lo completamente, Deus, em nome de Jesus. O Senhor sabe muito bem, ó Deus, o que ele está vivenciando. Então, nós clamamos a ti, Senhor. Nós cremos no milagre, Senhor.
Nós cremos, ó Deus, que o Senhor faz as coisas acontecerem do nada. Então, Pai, nós clamamos mesmo a Ti agora, Pai. Que o Teu Filho, Senhor, seja tocado pela Tua mão direita, a Tua mão de poder, a Tua mão que faz o milagre acontecer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, faz o milagre acontecer, porque é para a glória do Senhor, Pai. Deus, o Senhor conhece o Teu Filho profundamente, o Senhor conhece esse coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, crendo, Senhor, que o Senhor vai mover, vai agir, vai tocar e vai fazer o milagre acontecer em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos por essa vida preciosa, Pai. Uma vida que é entregue a Ti. Então, Pai, ele é totalmente do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por ele. Amém, Senhor. Amém. Pastor Reginaldo, Deus abençoe, muito obrigado. Gente, não dá nem mais para ouvir música hoje, não, mas não tem problema não. Hoje à tarde, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós temos atividade com as crianças. Então, você não perca, vai ser um tempo muito bom também. Então, vamos lá. Às 14 do Brasil, 14h30 do Brasil, 16h30 de Cabo Verde. Então, vai ser um tempo muito bom. Então, Amém. Você não pode ficar de fora. Pastor Reginaldo, muito obrigado. Eu fui muito ministrado. Eu tenho certeza que todos foram bem ministrados nessa hora. Que o Senhor continue abençoando e guardando o Senhor, o seu ministério, que o Senhor possa continuar crescendo cada dia mais na graça, no conhecimento do Senhor. E, gente, não posso esquecer, tem um desafio. O pastor Reginaldo foi desafiado. Eu já até esqueci, ainda bem, obrigado, Espírito Santo. O pastor Reginaldo foi desafiado para o México, não foi isso, pastor Reginaldo? Para o México. Missionário tem umas artes assim. A gente sempre diz, dinheiro a gente não tem, não. Ousadia a gente tem até de sobra. Eu digo, ousadia e lombriga. Então, a gente tem de sobra. Isso aí é o que sobra mais na gente. Mas o homem foi convidado para ir para o México. Agora, pense você. Então, aí está o desafio. Então, você pode entrar em contato, você, aonde você estiver, você pode entrar em contato com o pastor Reginaldo. E dizer, pastor Reginaldo, eu quero ser ponte, eu quero ser canal de bênção para a sua vida, para essa viagem no México. Então, você pode ser canal de bênção para o pastor Reginaldo. E já lançou um desafio para ele, já tinha lançado antes, já lançando para todo mundo ouvir, anotar, ele também está desafiado para Cabo Verde. Então, minha gente, já está desafiado para Cabo Verde. Então, vamos nos levantar nesse propósito. Cada um realmente tem uma missão. Qual é a sua missão? Deixa eu te falar uma coisa. Como missionário, eu entendo, eu tenho essa consciência. Como missionário, eu também posso abençoar a vida de outra pessoa. Às vezes nós achamos, como missionário a gente não pode, a gente só tem que receber. Quem te contou essa história? Quem te contou essa piada? Vigia, não é assim, não. Como missionário, eu também posso ser ponte, eu posso ser canal de bênção para a vida de outra pessoa. E eu quero te desafiar a ser canal de bênção para a vida do pastor Reginaldo, para que ele continue indo, pregando o ídolo do Senhor e fazendo discípulo. Essa é a nossa missão, fazer discípulo. Então, essa nossa missão é estar ajudando a vida dele e fazer esse discípulo lá no México. Agora, pensei, só não pode ficar no México, porque ele tem que passar em Cabo Verde, porque senão a gente vai buscar ele na força. Então, gente, Deus abençoe vocês. Mas é para convidar de novo o pastor antes do fim do mês. Mas a tia Honória é assim, meu filho, ele manda, é a agenda ele que faz, eu sou doida. Não. Eu não vou nem contrariar esse homem. Não é isso. Eu sinto que essa palavra, Deus tem nele uma outra palavra que eu precisava de ouvir. Amém. Mas já estou contente com esse, mas acho que falta um cliquezito ali, Cici, que eu acho... Pode deixar, tio, a gente vai chamar ele. Não se preocupe, não, eu já vou agendar ele já. Ainda bem que o senhor está convidando, ainda nem doido de dizer que vai aceitar seu convite. Vai agendar com ele. Cadê esse clique que está faltando? Que talvez deve estar faltando para mim também. Eu acho que está faltando outro clique para um bocado de gente. Acho que ele não entregou a mensagem toda, não. Ele cortou a mensagem no caminho. Não, o pastor falou tudo que eu queria. Mas, às vezes, no teu pensamento assim, estou 70 anos, 73 anos, saúde, como diz o crioulo, é mode. Como é? Mas eu creio que o pastor trouxe umas soluções ali. Mas eu creio dar mais uma oportunidade ao pastor e deixa o senhor falar através do pastor. Amém. Uma honra para mim. Sinto que, mesmo que seja uma mensagem em particular, pode mandar para a Patrícia faz-me chegar.
Aquilo que sentiu o seu coração. Sim. Amém. Deus é bom, então faz isso, já vai, viu? Pelo amor de Deus, não vou me apressar em encerrar a não. Vamos só encerrar com louvor, né? Do louvor de Tera. Não pode ficar sem louvor de Tera. Ô, Patrícia. Bustali ta movina nos meio, no ta adorau, no ta louvau. Bustali ta trabalha na nos vida, no ta adorau, no ta louvau. Boé, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz no socorro, Senhor Deus, esse que boé. Boé, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz no socorro, Senhor Deus, esse que boé. Busta ali, ta cura cada coração, ta adorau, ta louvau. Busta ali, ta muda nos caminho, no ta adorau, no ta louvau. Transforma-nos vida, no ta adorar. Foi só um pouquinho, né, para nós não ficar sabendo o seu louvor, mas que o Senhor continue abençoando e guardando cada um de vocês. Então, como é nosso logo, sorria. Jesus te ouve, se alegre, porque Ele está te vendo. Então, amém. Paz, tchau, até tchau. mais tarde, se Deus quiser.